Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do Investimento Inteligente. Se inscrevam no canal aí já para não perder vídeos diários como esse. Hoje a gente vai falar sobre Eletrobras, código de negociação na bolsa ELET6. A gente vai falar sobre a privatização da companhia, vamos falar sobre os resultados divulgados aí relativos ao quarto trimestre de 2021. Então fiquem comigo aí até o final do vídeo para acompanhar tudo isso sobre a Eletrobras. Bom, em primeiro lugar, para falar sobre a Eletrobras, como que a Eletrobras faz dinheiro, pessoal, ela atua principalmente em geração, transmissão e comercialização de energia. Sempre que eu falo de ações do setor elétrico, eu gosto de ressaltar aquelas áreas, né, que as elétricas podem atuar. A geração, transmissão, distribuição, geralmente, né? Então, geração, como que essa energia é gerada, principalmente através de usinas hidrelétricas, pode ser gerada através de parque eólico, através de usinas de geração solar, né? Parques de geração solar. Transmissão, é, o trabalho, né, de transmitir energia de um ponto a outro. Então, isso se dá através daquelas torres que a gente vê com cabos, né, principalmente em beira de estrada, em propriedades rurais. Então, a transmissão ela pega essa energia que foi gerada e leva a outro ponto. E a etapa de distribuição é a etapa mais próxima do nosso dia a dia, né? Principalmente que quando a gente paga lá a nossa fatura lá da conta de luz todo mês, a etapa de distribuição, então, como que essa energia que foi gerada e transmitida vai ser distribuída para as nossas casas, para as indústrias, né, para as empresas em geral. Então, geração, transmissão, distribuição. A Eletrobras ela atua principalmente em geração, transmissão e comercialização de energia. E a Eletrobras é uma companhia gigantesca, porque ela é responsável por 30% da capacidade instalada do Brasil. Então, o Brasil atingiu aí uma capacidade instalada de 170 gigawatts e a Eletrobras é responsável por 51 gigawatts desses 170. Então aí a gente tem uma noção de como a Eletrobras é grande, né, pessoal? E 96% da capacidade instalada da Eletrobras é de baixa emissão de gases de efeito estufa. Então, parque eólico, usina nuclear, né, hidráulica, etc., entre outras aí. E a Eletrobras também é uma grande transmissora, porque ela tem 71 mil quilômetros em linhas de transmissão pelo país. Então, esses números são bem interessantes para a gente começar a falar sobre a Eletrobras, que mostra como a Eletrobras é uma companhia grande, né, pessoal? Às vezes o pessoal fica nesse debate muito da privatização da Eletrobras, muita gente nessa expectativa, né, porque a privatização tende a destravar valor da cotação da ação, mas esquece, né, de em vez de focar tanto na privatização, esquece que a Eletrobras é sim uma empresa muito grande, né, responsável por grande parte da capacidade instalada do Brasil. Aqui alguns resultados do quarto trimestre de 2021. Embora eu tenha feito uma análise aí desse histórico da companhia, de como ela é uma companhia grande, eu não gostei muito desses resultados aqui vendo, tá, pessoal? A gente vê ali uma queda no lucro líquido, né, de 52% na comparação entre quarto trimestre de 2020 com quarto trimestre de 2021. E esse lucro líquido então também apresentou queda na comparação anual aí, saiu de 6 bilhões e 300 milhões em 2020 e foi para 5 bilhões e 700 milhões em 2021, um resultado então que diminuiu aí 11% na comparação anual, né, pessoal? E uma situação interessante ali foi a receita operacional líquida, né? Esse é o ponto que eu acho que é o positivo ali desse quadro que eu estou mostrando, porque ela teve um aumento aí de 29% no ano, sendo que a gente tem que lembrar que a Eletrobras ela atua muito em geração de energia e a gente teve uma crise hídrica severa no ano de 2021. Então, o aumento dessa receita operacional líquida acredito que seja o ponto positivo, mas essa queda grande no lucro líquido é o ponto negativo, na minha opinião. Então, eu não fiquei muito animado com esse resultado da Eletrobras. Então, aqui, como eu estava falando, né, a receita operacional líquida subiu mesmo diante da crise hídrica de 2021. E um outro ponto que é interessante de falar é que, como a gente falou, né, a Eletrobras ela tem 71 mil quilômetros de linhas de transmissão. E as receitas de transmissão elas foram reajustadas pela inflação. Então isso ajudou
a incrementar essa receita operacional da Eletrobras. Aqui a gente vê então uma tabela específica da receita operacional de transmissão, né? E eu sempre gosto de ver o que é recorrente. Então, receita operacional de transmissão recorrente, ela subiu aí na comparação entre quarto trimestre de 2020 com quarto trimestre de 2021, 22%, e na comparação anual subiu 42%, saiu aí, então de 12 bilhões e 200 milhões para 17 bilhões e 17 bilhões e 450 milhões, né? Então, é uma receita que, pelo reajuste, a inflação a gente sabe que subiu bastante no último ano e essas linhas de transmissão, esse valor, né, pago pela disponibilidade dessas linhas de transmissão, costuma ser aí, indexado, né, com a inflação. Hein? Então, a inflação sobe e essas receitas também sobem. Né? E, então, isso ajudou bastante aí a aumentar a receita recorrente, né, na operação de transmissão da Eletrobras. Lembrando que 71 mil quilômetros de transmissão é bastante coisa, né, pessoal? A provisão de perdas aqui, a gente vê uma parte negativa do resultado, né? Que os efeitos positivos do quarto trimestre de 2021 foram impactados negativamente por provisões operacionais. Né? E aí eles dão destaque ali a quase 1 bilhão que eles colocaram, né? Porque eles têm aí uma provisão de perder esse valor que eles teriam contra a distribuidora Amazonas Energia. Então, ali, só na parte ali de créditos duvidosos, né, foi quase 1 bilhão de reais, né, pessoal? Então, realmente, assim, um valor bem considerável aí na provisão de perdas que foi divulgada pela Eletrobras. Um outro ponto que aí eu acredito que seja positivo é a redução da alavancagem, né? A empresa atingiu aí uma dívida líquida sobre EBITDA de uma vez, né? Então acredito que é um valor que mostra uma dívida bem controlada, um patamar bem aceitável para uma companhia, principalmente uma companhia do tamanho da Eletrobras. E esse indicador era de 1,5 e agora é de 1. Então mostra aí uma redução da alavancagem nos últimos trimestres, algo que vem sendo feito pela companhia. Em relação à privatização, que é o assunto de maior interesse, sempre que se fala em Petrobras se fala sobre a privatização, é importante lembrar aí que no mês passado o Tribunal de Contas da União decidiu pela continuidade desse processo de privatização da Eletrobras. Salvo engano aí, o placar foi 6-1, então foi um placar bem interessante aí, né, no TCU, né, nesse julgamento aí que analisava o processo de privatização da Eletrobras, né? E para falar sobre isso, o que eu gostaria de dizer? Eu, olhando assim, para concluir esse vídeo, olhando os resultados da Eletrobras, eu não me animei muito não com os resultados, principalmente por conta daquela queda grande no lucro líquido. Mas, por outro lado, a Eletrobras é sim uma empresa gigantesca. Né? O que acontece é que no setor elétrico, minha opinião, sendo que todas as decisões de investimento são 100% pessoais, né, pessoal? Então, por isso eu digo, é minha opinião e eu não quer dizer que eu esteja certo, né? Não quero brigar também para dizer que estou certo, não é essa a situação. O investimento é 100% pessoal. Então eu estou aqui, como é meu canal no YouTube, eu estou dando a minha opinião, né, pessoal? Se vocês discordam, podem colocar aí também os fundamentos de vocês, né? E lembrando que nada do que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, eu apenas compartilho meus estudos sobre investimentos com vocês. Mas então, dando a minha opinião sobre essa situação, eu acho errado. Eu não entro numa empresa como sócio pensando que ela pode ser privatizada e por isso ela vai destravar valor. Eu acredito que esse é um racional de investimento que não é o mais correto. E como eu vejo no setor elétrico, empresas que são boas pagadoras de dividendos e que não estão envolvidas em questões políticas, assim, principalmente em relação à privatização, porque privatização ela envolve questões políticas e a gente está num ano eleitoral. Então, dependendo do resultado, a gente não sabe se essa privatização realmente vai para frente ou não. O que eu vejo hoje é que essa privatização ela está caminhando nesse cenário, que é de que a Eletrobras vai ser privatizada. Mas a gente não tem como garantir que realmente vai ocorrer essa privatização. Não nesse momento. Então, por isso, né, eu não ficando animado com os resultados da companhia, tendo todo um processo que envolve uma questão política, né, e tendo outras empresas do mesmo setor que são consolidadas, que são bem geridas e que são boas pagadoras de dividendos, então eu prefiro ficar de fora da Eletrobras
na minha opinião, não é hora de comprar a Eletrobras. Mas se você acha o contrário, claro, eu tenho certeza que você tem bons fundamentos para isso também e respeito aí sua decisão, sua opinião. Beleza, pessoal? Então, fiquem aí ligados para vídeos diários como esse, se inscrevam no canal, comentem aí, gostaria de saber a opinião de vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima.